João capítulo 4, versículo 46 ao 54. Nos diz assim o texto: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. Amada igreja, nesta noite a nossa mensagem tem como tema o seguinte: a fé em meio à aflição. A fé em meio à aflição. Quando nós lemos aí no capítulo 4, o versículo 43 e o 40 ao 45, o texto nos mostra que Jesus em Samaria, ele experimentou grande sucesso em sua jornada evangelística. Em vez de encontrar hostilidade e oposição, ele foi acolhido de coração aberto como o Messias e o Salvador do mundo. E o texto que nós acabamos de ler nesse instante, nós podemos ver que Jesus está voltando a Caná da Galileia, onde ele operou o primeiro milagre ao transformar água em vinho numa festa de casamento. Se os irmãos voltarem, está lá no capítulo 2, do versículo 1 em diante. Mas exatamente neste momento, o texto diz, no versículo 46, que Jesus está voltando de novo a Caná da Galileia, onde fizera da água vinho. Diz o texto, a segunda parte do versículo 46, diz o seguinte: ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E exatamente neste momento que Jesus está voltando a Caná da Galileia, vem de Cafarnaum um oficial do rei Herodes suplicar a Jesus pelo seu filho que estava enfermo. Como diz o versículo aqui, 47, né? E o 49, o filho deste oficial estava à beira da morte e vem suplicar o socorro a Jesus Cristo. E podemos ver aqui no texto que aqui se encontra um homem, não é? Que ocupava uma posição importante, um oficial do rei Herodes. Mas também, ao mesmo tempo, nós podemos ver um pai ansioso porque está com seu filho
à beira da morte. As aparências externas e sua posição social, naquele momento, não significava nada. Aquele homem só conseguia pensar no filho que estava prestes a morrer. E é interessante como o texto aqui nos mostra, o primeiro milagre em Caná foi realizado a pedido da mãe de Jesus. Está lá em João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 5. E aqui o segundo milagre, como diz o texto, aqui no versículo 54, foi o segundo milagre realizado por Jesus. Este segundo milagre, Jesus realizou a pedido de um pai. O primeiro foi ao pedido de uma mãe. O segundo milagre foi a pedido de um pai. E quando nós olhamos e analisamos e meditamos no texto, talvez esse oficial cresce que para Jesus curar o seu filho, Jesus teria que viajar de Caná até Cafarnaum e precisaria estar ao lado do seu filho para que fosse curado. Talvez também podemos deduzir aqui que este homem também pensasse ou estava convencido de que o poder de Cristo não se estenderia além da morte. Talvez se o seu filho morresse, não havia mais nenhuma esperança para aquele pai. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Aqui nós podemos ver uma segunda lição, é que as aflições e a morte vêm tanto para jovens como para velhos. As aflições e a morte vêm tanto para os jovens como também para os velhos. A morte estava espreitando um jovem. A ordem natural estava aqui sendo invertida. O pai estava rogando a Jesus pelo filho, mais moço do que ele, que estava à beira da morte. É um erro pensar que os jovens não podem partir antes dos mais velhos. Os jovens são vulneráveis. A força e o vigor da juventude não são garantia contra as turbulências que a vida temos que encarar. Jovens também são vulneráveis. E nós podemos ver aqui o desejo profundo desse pai. Era que Jesus descesse até Cafarnaum para curar o seu filho. E o texto nos mostra que Cristo curou o seu filho, mas não desceu para Cafarnaum. E dessa forma, a cura do filho do oficial foi mais rápida. O engano daquele oficial foi corrigido e sua fé foi confirmada, de modo que as coisas foram realizadas não da maneira como o oficial queria, mas do modo que Jesus quis. Desce, Senhor, que meu filho está à beira da morte. Se tu não for, ele vai morrer. Jesus Cristo apenas disse: vai embora. Versículo 50. Vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive, teu filho não vai morrer. Aquele oficial pensava que para Jesus curar, precisaria descer até a sua casa para curar aquele jovem. Mas Jesus apenas disse: olha, teu filho vive, pode ir embora. Eu acho interessante aqui que o homem creu na palavra de Jesus e partiu. É isso, amados.
As coisas acontecem ou acontecerão na minha e na sua vida, não como nós queremos, mas como Jesus Cristo quer. Esta é a fé verdadeira, que nós devemos nos firmar cada vez mais na pessoa bendita de Jesus Cristo. Talvez aquele homem também pensasse que, se ele morresse, Jesus não teria poder para ressuscitá-lo. Mas Jesus, a forma como Jesus agiu, foi mais rápida, e a fé daquele homem foi confirmada diante de Jesus. Aquele homem desceu rapidamente, porque creu na palavra de Jesus Cristo. Será que nós temos crido, amados irmãos, no nosso Senhor e nosso Salvador desta forma? Ou muitas vezes nós queremos ficar dizendo como Jesus deva agir em nossas vidas? Esta é a segunda verdade que eu quis destacar aqui nesta noite e compartilhar com os irmãos. A primeira é que a nossa posição social não evita, dos problemas que teremos que enfrentar. Nós vimos também, em segundo lugar, que as tragédias, as aflições que teremos que enfrentar virá também sobre os jovens, ou pode vir sobre os jovens e também sobre os velhos. Mas há uma terceira lição que eu quero aqui destacar nesta noite. Se encontra aí no versículo 49 ao 52, que diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles: a que hora o seu filho se sentira melhor? Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Então, em terceiro lugar, aquele oficial creu tão somente na palavra de Jesus. Podemos ver agora que a fé desse oficial está avançando para um estágio maior. Ele se dirige pessoalmente a Jesus e conta com a misericórdia de Jesus para com seu filho. Aquele seu filho estava prestes a morrer. O oficial, é interessante nós destacarmos aqui, ele não questiona Jesus, ele não duvida de Jesus, ele crê na palavra de Jesus e volta imediatamente. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Agora sim, aquele homem entendeu que Jesus tem poder não apenas para curar, mas para curar à distância. Ele crê no poder agora da palavra de Jesus. A fé verdadeira não exige evidências. A fé verdadeira, ela se agarra na promessa que vem da palavra de Jesus. A fé verdadeira não está fundamentada naquilo que vemos, mas está firmada, ancorada na palavra de Cristo. A fé verdadeira é a certeza e convicção. Certeza de coisas e convicção de fatos que não conseguimos ver, mas continuamos crendo. É isso que diz o autor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas e não se vê,
e daquelas que nós não podemos enxergar. Aquele homem teve esta certeza, teve esta convicção, que com a palavra de Jesus, seu filho verdadeiramente seria curado. E o que é isso? Aquele homem creu na palavra de Jesus. Aí você pode estar perguntando, mas pastor, e hoje em dia? Como é que acontece em nossas vidas? Irmãos, irmãs, da mesma forma, não existe nenhum obstáculo para Jesus hoje. Cristo está no céu, mas ao mesmo tempo também está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isto é que é a fé verdadeira. Não é preciso enxergarmos o Cristo glorificado, mas temos que ter a certeza que Cristo está ao meu lado, porque Ele promete em sua palavra: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo está no céu, mas também está aqui conosco. Qualquer palavra que Ele disser será obedecida até os confins desse universo. Não importa qual seja a emergência, nós podemos alcançá-lo instantaneamente. Ele ouve as nossas orações hoje, assim como ouviu a súplica daquele pai que estava ansioso pela cura do seu filho. Como Cristo, em compaixão, agiu à distância para suprir a necessidade daquele pai, Ele também age hoje para suprir todas as nossas necessidades. Cristo vive em mim. Já não mais vivo eu, disse o apóstolo Paulo. Isto é que é a fé verdadeira. Paulo diz aos romanos: aqueles que não têm o Espírito de Cristo, estes não pertencem a Ele. Cristo está conosco, continuará conosco até a consumação dos séculos. Temos que crer. Se não crermos desta forma, é uma fé falsa, é uma fé que não é verdadeira. Você crê desta forma? Que Cristo está com você nos momentos mais difíceis e que podemos clamar, orar a esse Deus, clamarmos a esse maravilhoso Deus, assim como aquele pai clamou e foi atendido. Ele pode também agir em nosso favor. Temos que crer dessa forma. Se não cremos dessa forma, isto não é fé verdadeira. E como nós vemos aqui no texto, aquele homem não precisou sequer chegar em sua casa. Os servos do oficial foram ao encontro dele no meio do caminho, informando que aquele seu filho já havia sido curado e a febre já havia deixado o filho do oficial. E isto aconteceu no exato momento em que Jesus deu a ordem: vá embora, seu filho vive, ele não vai mais morrer. É isso que o texto diz aqui, versículo 52. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor, e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre deixou. E o versículo 53 diz: com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Esse é o Deus que nós devemos crer. Esse é o Deus que não falha nas suas promessas. Esse é o Deus que tem poder na sua palavra. Ele falando,
tudo vai acontecer. Então, podemos ver esta terceira verdade aqui. Aquele oficial creu na palavra de Jesus. Mas em quarto e último lugar, eu quero destacar aqui a quarta lição. Está aí no versículo 53 e o versículo 54, que diz assim: a parte B. Melhor, vou ler o 53 e o 54 completo. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez depois de vir da Judeia para a Galileia. A parte B do versículo 53 diz que aquele homem creu e toda a sua casa. Esta é a quarta lição. Ele crê em Jesus, não apenas ele, mas com toda a sua casa. Esse homem chegou agora ao último estágio da fé verdadeira, a fé que salva. Ele creu com toda a sua casa. Ele não apenas ficou para si, mas compartilhou a mesma fé com a sua esposa, com o filho que fora curado e também com os seus servos. Houve salvação em toda aquela casa. Isso é Jesus. Isso é o Jesus das Escrituras. Esse é o Jesus Salvador. Esse é o Jesus Redentor. Esse é o Jesus que cura, que salva, que liberta e que faz tudo para a sua glória. O oficial teve fé na palavra de Jesus. Correu com fé para casa. Recebe a notícia que seu filho está curado. E após a experiência plena do poder e da graça de Jesus, ele creu de um modo abrangente. Já não confiava apenas na única palavra. Agora ele olhava confiantemente, permanentemente, integralmente para o verbo da vida ali na sua frente, que é Jesus Cristo. Que maravilha, amados. Que privilégio desse homem. Jesus é o verbo de Deus que se fez carne. Ele é a palavra encarnada de Deus. Agora ele olhava para Jesus com confiança. E ele trouxe toda a sua casa para confiar na palavra eterna de Deus, que é Jesus Cristo. Todos eles reconheciam agora que Jesus é o Salvador, é o Senhor que vence a morte e é capaz de conceder vida a quem Ele quer. E podemos ver a fé deste homem se manifestou em um momento crítico e se transformou numa fé confiante. Ele creu na palavra e teve paz no coração. Quando nós cremos na palavra de Jesus, Deus concede paz em nossos corações. O menino foi completamente restabelecido. E agora este homem leva toda a sua casa a mesma fé, e uma fé que contagia os corações de todos da sua casa. E quando nós observamos aqui, amados irmãos, esse pai, ele deu pelo menos 4 passos para alcançar a cura do seu filho e confiar na palavra de Deus, que é Jesus Cristo. Em primeiro lugar,
O primeiro passo, ele demonstrou humildade. Ele era um oficial do rei Herodes. Ele não se importou com o cargo que exercia, mas ele demonstrou humildade. Ele desceu do pedestal do orgulho. Ele buscou a Jesus e rogou o auxílio de quem poderia lhe ajudar naquele momento. Por isso que a Bíblia diz: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Todo coração quebrantado, todo coração humilhado, Deus não despreza, diz as Escrituras. E foi isso que aconteceu com aquele homem. Ele demonstrou humildade diante de todos. Mas também o segundo passo, ele demonstrou coragem. Esse homem era um alto oficial da corte de Herodes. As relações entre Herodes e Jesus não eram boas. Herodes primeiramente matou João Batista. Depois Jesus vai chamar Herodes de raposa. Esse homem podia sofrer retaliação de Herodes porque procurou Jesus. Mas ele venceu corajosamente todos os obstáculos e enfrentou os poderosos para buscar a cura para o seu filho, e encontrou a verdadeira fé, a fé salvadora em Cristo Jesus. Por isso, amados irmãos, onde a graça de Deus chega, ninguém pode resistir. Esse homem poderia ter pensado: mas Herodes não gosta deste homem. Ele já chamou o meu rei de raposa. Se eu for ao encontro desse homem, pedir que ele cure meu filho, eu vou sofrer as consequências. Mas ele não pensou nisso. Ele não se importou com isso. Primeiro, ele demonstrou humildade. Segundo, coragem para enfrentar o rei Herodes. Terceiro, ele demonstrou persistência. Esse pai negou-se a sentir-se desencorajado. Ele insistiu com Jesus. Ele não desistiu de ver um milagre na vida do seu filho. Ele buscou, ele pediu, ele insistiu e foi atendido por Jesus Cristo. E Jesus Cristo diz que nós devemos buscar, pedir e insistir. Às vezes, quando um problema chega, nós apenas pedimos uma vez, aí na segunda vez nós já nos desestimulamos, na terceira quase é aquela oração apenas só por falar, e assim vai. Mas devemos, amados irmãos, buscar a Jesus com fé, devemos pedir a Jesus com fé, devemos insistir com Jesus com fé, que Ele nos ouvirá. Demonstrou humildade, coragem, persistência. E em quarto lugar, ele demonstrou a verdadeira fé. Ele creu sem duvidar, não questionou, obedeceu prontamente à ordem de Jesus. Vai, teu filho vive.
Já pensou, amados irmãos? Se coloque no lugar deste homem. Se fosse eu ou você. Mas, Senhor, era bom que tu fosse lá ver a situação. Será que tu está falando mesmo? Vai acontecer? Mas diz o texto: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. Amados irmãos, quem crê, sossega o coração. Quem crê, volta em paz para casa. Quem crer em Jesus, toma posse da vitória que só Ele pode nos dar. Por isso, amados irmãos, saiamos nesta noite daqui, crendo, voltando para os nossos lares em paz, porque temos um Senhor, porque temos um Salvador que está constantemente, 24 horas conosco, e Ele não nos abandonará. Temos que confiar, temos que crer. E você que não creu ainda nesse Senhor Jesus Cristo, Jesus está falando para você, assim como falou para aquele homem. Sossegue seu coração. Não sei se você está enfrentando algum problema. Clame a Jesus, busque a Jesus, peça a Jesus, insista com Jesus. E saia com seu coração sossegado nesta noite. Saia com seu coração em paz de volta para a sua casa. Que Jesus, crendo que Jesus vai suprir, vai ouvir a sua oração. Então, amados, finalizando, Jesus, Ele supriu a necessidade daquele oficial. No primeiro milagre que Jesus realizou, foi lá num casamento, nas bodas de Caná da Galileia. O lar estava cheio de alegria numa festa de casamento. Aqui, nesse segundo milagre, o lar estava entristecido pela enfermidade e a morte se aproximava. Mas Jesus supriu a necessidade no primeiro milagre lá para preservar a alegria, e aqui nesse segundo milagre Ele cura a enfermidade daquele jovem para restaurar a alegria naquela família. Só Jesus é que pode trazer alegria, paz, satisfação para as nossas famílias. Em ambos os sinais, a fé foi aprofundada e a alegria veio da confiança tão somente em Cristo Jesus. Então, amados, finalizo dizendo o seguinte: em meio a qualquer aflição que estejamos passando, ou que iremos passar, que possamos depositar a nossa fé unicamente no Senhor Jesus Cristo, como fez aquele oficial. Que Deus, Ele nos fortaleça dia após dia na sua palavra, esteja nos fortalecendo e que estejamos crescendo em graça e conhecimento, prosseguindo em conhecer cada vez mais o nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Que estreitemos os nossos laços de comunhão com Ele, que façamos morada cada vez mais sobre a sombra do Altíssimo, porque nós estamos seguros. Jesus disse que
Quem é ovelha de Jesus Cristo está nas suas mãos e na mão do seu Pai. E ele diz: e das minhas mãos e da mão do meu Pai não tem quem mais arrebate. Vocês são minhas, vocês pertencem a mim e ao meu Pai. É motivo de nós nos alegrarmos nesta noite, que nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. Você que ainda não é ovelha de Jesus Cristo, você ainda que não entregou sua vida a Jesus, corra para Jesus, faça parte do rebanho de Cristo, que só nele é que há a verdadeira esperança, e esperança de vida eterna. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.